Olá, tudo bem com você? Que Deus abençoe sua vida. Estou aqui para dar dicas de como pregar. A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Não existe mensagem sem um relacionamento. As mensagens que Deus nos dá, elas são produzidas em um momento de intimidade com Ele. Um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus produz o desejo e ativa em nós um pensamento, um versículo, algo que vai nos levar a pregar. A segunda coisa que você precisa é, depois de receber essa dica de Deus, esse desejo de Deus, é encontrar o texto que Deus falou com você e estudar o texto e o contexto. Pastor, o que é estudar o texto e o contexto? Estudar o texto, você precisa propriamente ir aí procurando os originais, comentários bíblicos, outras pregações que falem sobre o assunto e vê-las e aprender o que outros já falaram e estão falando sobre essas pregações. Muitas vezes na sua Bíblia, é uma Bíblia de estudo, e nessa Bíblia de estudo você pode verificar ali os comentários da sua própria Bíblia. A terceira coisa que você precisa fazer é você precisa se preparar para a mensagem preparando um esboço. Como preparar um esboço? Você precisa pelo menos de introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão. Nesse esboço que você vai preparar, você já vai ter anotado algumas informações daquilo que nós chamamos de estudar o texto e o contexto. E essas informações, dentro da introdução, você pode trazer a introdução, chamando a atenção do público para aquilo que você pretende falar na mensagem, gastando aí de 2 a 3 minutos para fazer isso de forma muito breve e direta, porque hoje a mensagem tem que durar em média 35 minutos para que não seja cansativa. Os especialistas dizem que a partir dos 35, 40 minutos a pessoa já consegue perder o foco, ainda mais a nossa geração, que é uma geração imediatista. Nós também precisamos, depois de fazer a introdução, nós precisamos de fazer o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento é você entrar propriamente no texto e no seu contexto, dizer aquilo que está ali contido, quais são as verdades bíblicas ali contidas, e depois você vem com a aplicação. Nesse momento da aplicação, você pode chamar é, a um testemunho, você pode chamar ao que Deus ministrou ao seu coração no seu momento de oração, se tratando daquele texto, que seja uma coisa que tenha a ver. Porque muitas vezes as pessoas leem um texto, mas falam coisas que não tem nada a ver, que não somam com aquilo que foi proposto. E você precisa, dentro desse desenvolvimento, trazer esses detalhes e ir para essa parte final que é de aplicação, trazendo esses detalhes do, do testemunho, esses detalhes da aplicação, esses detalhes de você chamar a pessoa para o texto para que ela venha viver ou receber ou entender aquilo de forma muito profunda que fique marcado na vida dela. E a última coisa é a conclusão. Uma conclusão, eu costumo dizer que ela precisa de uma chamada para ação. O que é uma chamada para ação? A pessoa precisa fazer algo. Convide as pessoas a fazer algo. Se você está pregando sobre o ídolo do Senhor, você vai dizer que, primeiramente na introdução, que todos são chamados a ir. Depois você vai dizer no desenvolvimento que Jesus nos convidou a ir, nos ordenou a ir. A igreja faz e é parte da grande comissão de Deus nessa terra. O primeiro missionário foi Deus, que veio ao mundo para poder mudar a situação caótica do mundo e assim por diante. Você pode entrar para a área dos sinais, das maravilhas, de falar novas línguas, de pisar em serpentes e escorpiões. Tudo isso você pode fazer no desenvolvimento, no desenrolar dessa mensagem. Depois de chamar, pode chamar para aplicação e você pode contar uma história, um fato de você evangelizando alguém, de você pregando para alguém, ou de alguém que evangelizou você para que você chegasse a pregar, e assim você vai despertar o desejo das pessoas de pregar para outros. Na conclusão, você pode falar para as pessoas que dentro do texto, em contexto de Mateus 28, nos seus últimos versículos, Jesus nos chamou a ir, a pregar, a levar a boa semente, que essas pessoas que estavam ali, ainda que não preparadas, ainda que em estágio de desenvolvimento, também precisavam fazer isso. De que forma? Primeiramente, chamando para vir para a igreja, depois, quando se aprofundarem mais, explicando sobre a salvação, sobre
os benefícios do Evangelho, quem sabe dando um testemunho de si próprio para outras pessoas, dizendo, olha, depois que Jesus me salvou, assim, assim, assim aconteceu na minha vida, contar o seu próprio testemunho é uma forma de atrair pessoas para Cristo. Então, nesse intuito, eu gostaria de falar para você que é um pregador, que quer se tornar um pregador, que ninguém começa grande. Você precisa entender e saber que todos nós passamos por essas dificuldades, por problemas de linguagem. Eu tinha muito a minha língua presa, então eu falava 33, então não conseguia desenrolar muito bem. E falava também muito rápido, muito acelerado, e isso me fazia tropeçar nas palavras. Mas com o tempo as coisas vão melhorando e você vai se aperfeiçoando. Que Deus te abençoe. Essas são as dicas para você começar a pregar e pode ter certeza que Deus vai usar você nesse tempo. Fique na paz. Que Deus te abençoe.